Compensa escrever? No que isso me ajuda exatamente? Todo esse trabalho copiando, seja lá o que for que você escolha. No meu caso, psicologia junguiana, esse foi o tópico do dia. Olha isso. 1, 2, 3, 3, almost 3,5. Almost, enfim. Quase 3 páginas e meia, né? Pra quê? Bom, eu vejo fluência como um estado. A fluência não é um destino, ela não é um objetivo, ela não é algo que se compra, não é tangível, não é concreta, né? Você não tem como você, né? Não é e muito menos linear, que é a pior. Essa é a concepção mais errônea que a gente pode ter do que é fluência de fato, né? Ou seja, ela não é 1, 2, 3, 4, fluência. De repente, né? Não vai acontecer isso. Nada na vida é linear. As coisas são elas funcionam sob um framework de recursão ou recursivo, né? As coisas são recursivas, ou seja, não necessariamente em uma linha reta, mas podemos começar do meio, pular para o começo, voltar para o meio, parar lá no final, enfim. Aqui, basicamente, eu peguei um material que eu gerei e transcrevi para o papel e também gerei uma voz usando AI, né, com pronúncia e sotaques bem próximo de um nativo, né, talvez imperceptíveis. Não, a gente sabe que é AI, mas é de alta qualidade. Isso pode fazer gratuitamente, tem sites que te dão uma cota mensal para isso. Porque a língua também, não podemos esquecer que o fenômeno linguístico, né? Pensa assim, a língua, ela não é uma matéria, tá? Ela não é história, ela não é geografia, nem matemática. É um fenômeno linguístico. E ela não existe dentro de um livrinho, né? Que você tem aí de gramática ou de vocabulário. Primeiro que nem existe essa coisa de gramática e vocabulário, né? Esse tipo de essa leitura do fenômeno linguístico é algo que a gente deriva para tentar entender e conversar entre nós sobre o fenômeno em si, né? Mas misrepresenta, né? E misrepresents o fenômeno. Enfim, onde eu parei? Essa atividade, a forma como eu fiz ela foi linear, ironicamente. A princípio eu transcrevo, né? Eu tenho 2 textos aqui, na verdade. Esse encerra aqui, o primeiro. Ele vem com vocabulário, ele dá um... No caso aqui eu peguei um overview, né? Um resumo em linguagem conversacional, casual, do que é a sombra de Jung, o conceito, né? O fenômeno, no caso, enfim. E termina aqui. Depois eu peguei um outro que explica a mesma coisa, dá o mesmo overview, no entanto usa um vocabulário um pouco mais sofisticado, né? Tem jargões científicos, né, para diversificar e também dinamizar um pouco o aprendizado. Aqui eu não somente foco na leitura, mas também a minha própria compreensão, a interpretação do conceito em si, né, da sombra de Jung, que é psicologia, para quem não conhece, psicanálise. Então, eu transcrevi. Após a transcrição, eu ouvi o áudio que eu gerei sobre isso, sem ler. Eu não fiz a leitura, eu apenas ouvi em silêncio e prestei atenção. Depois, eu toquei o áudio novamente, dessa vez eu acompanhei. I read along, né? Eu li enquanto ouvia o áudio. Porém, eu não li só em pensamento, né? Eu abri a boca e eu tentei copiar o speaker, né? O narrador. Isso a gente chama de shadowing, né? Que é sombrear. Por quê? Pode até ser em silêncio, você pode simplesmente mover os lábios, né? Fingir que você está lendo em voz alta, porque é difícil acompanhar o ritmo do narrador às vezes. Porque se você não faz isso, é como se você estivesse praticando
silêncio, né? Praticando ficar em silêncio. Tipo, não... Nesse caso, o objetivo é fluência, né? A fala em si é uma habilidade e envolve muita memória muscular, né? Então, eu leio enquanto ouço e mexo os lábios, tento falar em voz alta às vezes ou falo em silêncio, mexendo, tentando imitar a pronúncia, entonação do narrador, né? Igual numa academia, você faz sets, you do sets of reps, né? Você faz sets com repetições. É a mesma coisa. Mecânico, que é o que gera bastante controvérsia, né? O fato de ser uma atividade mecânica. Mas enfim, voltando ao pipeline, eu transcrevi, depois eu ouvi sem ler, depois eu ouvi enquanto lia, e por último, eu li eu mesmo, né? Em voz alta, sempre. E me gravei. E ouvi a minha própria gravação, a minha leitura. É muito importante. Não é muito importante. Mas diria, eu particularmente gosto de ouvir a minha própria voz falando, lendo essas coisas, ou enfim. Eu acho, é algo que eu não sei explicar, não tenho, I don't have scientific basis para isso, mas eu gosto. Mas eu tenho certeza que alguém já pensou e escreveu sobre isso. E depois fiz o segundo texto aqui e repeti o mesmo processo. Isso tudo levou 1 hora. O que eu quero falar? Qual que é o takeaway, né? What matters the most? What's the bottom line right here? Pensa assim, para que todo esse esforço, né? A resposta é, isso é o que uma pessoa fluente faz. Se você fosse fluente em italiano, você faria exatamente isso todos os dias. Me desculpe, não exatamente, mas você faria isso todos os dias, algo foco. Algo como isso todos os dias. Óbvio que o nativo não está escrevendo, né? Isso aqui a gente faz na escola. Então, ele realiza, ele participa do fenômeno linguístico da forma mais natural possível, que é através de conversa, bate-papo, ver os amigos, trabalho, etc. Eu não tenho esse privilégio, né? Eu sou autodidata, eu estou aqui em casa, é outro país, porém é um idioma que eu acho muito bonito e é o meu idioma favorito, então eu faço isso. Então eu não estou estudando, na verdade, não tem estudar idioma, não existe isso, né? Pega isso e joga fora. Isso daí é quadrado, né? Você roda um script. Eu vou explicar com essa coisinha aqui, meu notebook. Então, ao fazer isso aqui, eu não estou estudando. Eu não estou nem aí para anotações ou sei lá o que. Eu só estou sendo fluente enquanto faço isso. E quando eu paro, eu não sou mais fluente. Eu só sou fluente enquanto isso é feito. Por quê? A fluência, ela é uma propriedade emergente de um processo. No nosso caso, de um fenômeno sociolinguístico, que é a comunicação em si. É algo inerente à nossa espécie, né? Todos nós temos essa capacidade, algo. No entanto, isso emerge de um script que a gente roda. Um script, na verdade, sem choro. Um script, na verdade, são uma série de passos ou atividades pré-determinadas, né, que nós já sabemos. É igual aquilo que você faz no seu trabalho, você já sabe o que tem que ser feito. Isso é um script. Ao rodar esse script, eventualmente, isso é fora do nosso controle, tá? É muito difícil calcular mas enfim, para não ficar muito técnico, ao rodar esse script diariamente, né, estamos projetando a nossa identidade fluente naquele idioma. Que isso, na verdade, é conteúdo para outro vídeo. Como a fluência ela é inseparável da identidade, ou seja, a forma como você se vê, né, como você se identifica. Por isso que eu digo que não é uma matéria, é um subject. Absolutamente. Ela pode, o idioma em si, o inglês, o italiano, seja o que for, é uma matéria, pode ser uma matéria, caso você queira estudá-lo, né? As suas regras e a forma como a gente
como a literatura científica interpreta esse fenômeno. É igual a física newtoniana ou geral da relatividade. Aquilo não é um fenômeno em si. Nunca. Aquilo é algo que nós fazemos. A gente derivou aquelas regras para tentar mapear o fenômeno e é como se fosse uma tradução para que pudéssemos conversar sobre ele, né? E tirarmos nossas conclusões e elaborarmos mais hipóteses sobre o fenômeno em si, mas aquilo não é o fenômeno, né? É elegante e sofisticado, né? Teoria geral da relatividade, mas não é o fenômeno em si, correto? Aquilo é algo flat, né? É uma folha de papel que explica o fenômeno. O fenômeno é isso aqui, ó, o script. É isso que eu fiz. Isso é o fenômeno linguístico. É óbvio que isso aqui é unidimensional, né? Ele é multifacetado. Um field, na verdade, é o campo. Eu pus em inglês, vou traduzir. Field é campo. Field. Né? Então você escolhe um campo na sua vida. Nesse caso é identidade e linguagem, né? Pois os dois they overlap, né? Eles se sobrepõem, não tem como separá-los. E dentro desse campo eu escolhi um frame. Um frame calma, é um quadro, né? Um quadro, nossa, essa tradução é péssima. O frame, ele é como se fosse um framework. Em inglês a gente usa isso, ou seja, a forma como se trabalha. Ele dita as regras, ele te entrega um protocolo, ele fala, ó, é isso que se faz dentro desse frame que eu escolhi, você faz isso. Né? O frame que eu escolhi, no caso, é a fluência em si, né? Poder se comunicar de forma fluente sobre psicologia junguiana, no caso, né? Esse foi o frame escolhido. E dentro desse frame, eu defino regras. Quais regras? Bom, outro vídeo. É muita coisa. Então, esse é o frame que eu peguei. Caso o seu frame, você é um iniciante, você não vai pegar esse não é o seu frame. O seu frame vai ser expressões comuns em inglês, ou italiano, ou alemão, né? Como cumprimentar alguém, como pedir comida no aplicativo, no restaurante. Esse é o seu frame, né? Se caso você seja iniciante. No meu caso, eu não sou, eu já estou avançado, não necessariamente avançado, mas enfim, dentro do frame, finalmente, você roda o script. O que você faz, então, para conseguir esse frame de pedir comida no restaurante? Você roda um script, aí é com você. Na verdade, seriam uns métodos ou técnicas para tentar adquirir o idioma, né? Porque não se aprende idioma, você adquire, you acquire, it's acquisition, né? E não é consciente, é um processo inconsciente. Ou talvez subconsciente, uma mistura dos dois. Que também é uma misconception. Queremos ter controle, isso tem a ver, inclusive, é kinda meta, é recursivo mencionar isso, que o processo de language acquisition, ou seja, de adquirir um idioma, se tornar fluente, ele é, na maior parte, inconsciente, né? É um erro querer ter controle sobre esse processo, o que é, recursivamente falando, tem a ver com psicologia junguiana. É aí que entra a recursividade, né? Nada é linear, tudo volta para algo, e tudo é e não é ao mesmo tempo. Anyway, ao rodar o script, o meu script aqui que eu escolhi é isso, ó. Transcrever algo de meu interesse durante 1 hora e o pipelinezinho lá, meu workflow com os áudios, faz o shadowing, lê sem, lê em voz alta, tal. Esse é o meu script que eu rodo diariamente. Ok. Então, isso aqui é o visível, é o tangível, feasible, né? Óbvio que isso é abstrato, mas aqui não, o script. A fluência, ela tá fora disso. Essa parte vai confundir um pouco.
mas é a parte mais interessante de tudo. Ela é uma propriedade emergente, ela não existe, não é destino, não é goal, objetivo. Você não compra fluência. Ela não está em nenhum lugar, se você for procurar ela. Ela é emergente do processo, do script que você roda. Em algum momento, você tem essa propriedade emergente que não está na arquitetura, não está no design que criamos, né? Ela simplesmente emerge. Pense, faça um paralelo, tipo consciência, né? Ou até AI, no caso, né? Talvez o AGI, né, que seria o mais sofisticado tipo de inteligência artificial, a consciência em si, ela seja uma propriedade emergente da arquitetura, né? Ela não foi, os desenvolvedores não escreveram, eles não sabem um código para isso. Eu só consigo explicar isso em inglês. Eu só leio em inglês sobre essas coisas, mas estou me esforçando aqui, tá? Porque eu posso parecer que tem a ver também com psicologia junguiana. Eu já estou me desculpando para tentar minimizar o meu embarrassment, né? Por não me expressar muito bem sobre o tema. Tá vendo? As coisas são recursivas, não existe linearidade. Enfim, a fluência ela é emergente. Só faça isso. Uma hora você tem fluência. Quando não se faz isso, não se tem fluência. Por isso que ela vai e vem. É igual física quântica, superposição, né? A fluência ela é superpositional. You're doing it. You're running a script. It pops up. Fluency pops up. Às vezes não se vê, né? É o mais comum, inclusive. Não percebemos, né? Se estamos evoluindo, se conseguimos fazer algo. É muito difícil olhar para si mesmo de fora de si. Nossa, não faz um sentido. Enfim, é muito difícil. Mas ela é emergente, é uma propriedade emergente. Você só tem que rodar o script. Né? E a maioria das pessoas desiste aqui, ó, antes, né, de conseguir isso. Mas enfim, vou encerrar o vídeo por aqui, depois eu eu ilustro melhor essas teorias e hipóteses que eu tenho. Mas está feito, ó. 1 hora, italiano, né? Todos os dias. Não somente italiano, como inglês, alemão, francês. Óbvio que eu não faço isso tudo num dia só, né? Tipo, eu alterno dias. Que também é um assunto interessante. O espaçamento. Isso aqui será revisado. Eu vou revisar isso. Eu não vou deixar isso aqui em aberto. Tchau. See you in another live. Não. Eu vou utilizar um sistema de espaçamento para voltar aqui e reler aquilo que escrevi. Eu poderia muito bem pegar o áudio e o texto que eu gerei, digital no GPT, colar no Anki e utilizar um sistema de espaçamento de flashcards. No entanto, isso aqui é algo tangível, concreto. Veja, isso daqui é um tipo de memória episódica, ou seja, é algo que conversa diretamente com o cérebro. É como se eu reinterpretasse o passado. Nossa, dia 28 eu estive aqui, eu fiz isso, eu fiz um vídeo, e aí eu releio. É algo muito mais meaningful, tem mais significado, significância, tem substância, digamos assim, né? ou tem essência, né? É algo que é muito também trata com o inconsciente, no caso, essa colocação que eu fiz, né? Que é algo que tem mais substância. Substância em filosofia é tipo, tem, digamos, tem algo dentro, sabe? Não é vazio, não é raso, né? Nossa, péssima definição, eu acho. Anyway. Bom, acho que é isso. Mas, ó, olha bem isso aqui, ó. Você tem um campo, field, né? O campo é identidade e fluência, como nos expressamos, a forma como falamos e a forma como nos vemos. Você tem um frame, que é algo mais específico, que você define. Eu gostaria de conseguir falar sobre meus hobbies ou contar sobre mim em um idioma, né? O meu frame é conversar sobre psicologia junguiana. E dentro dele você e o design, um script, né? Que é o que você vai fazer para
encarnar esse frame. Encarnar é uma palavra que é mal interpretada aqui em português, mas em inglês é embodiment. Ela tem outra conotação, né? Ou denotação, não sei a diferença. Então, se atenha a isso aqui, tá? A fluência é emergente. Você não vai achar ela, pode esquecer. Você não vai fazer um curso, terminar e achar que você achou a fluência, né? 20 minutos. Ótimo. O universo está alinhado. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana.